Olá, mulher linda, sábia e que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo o livro Eu Não Sou a Mulher Maravilha, mas Deus me fez maravilhosa, de Sheila Walsh. Essa leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Thomas Nelson. Áudio número 14, capítulo 7, Relacionamentos despedaçados. Pai, eu oro por corações feridos, corações despedaçados por relacionamentos rompidos, com explicação ou ausência dela. Oro por pessoas que foram magoadas, abandonadas, traídas, subjugadas. Oro para que todo o peso da mentira seja aniquilado em nome de Jesus e que ela seja livre de todo o cárcere emocional. Que cadeias que prendem suas emoções sejam desfeitas pelo poder do sacrifício de Jesus, o maior e melhor relacionamento que ela pode encontrar em teus braços de amor, onde neste lugar ela não vai encontrar desamparo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Quero trocar minha família por uma nova. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mateus capítulo 22, do versos 36 ao 40. Pai para garotinho: por que está chorando, filho? Filho para pai: a professora da escola dominical orou para que fôssemos criados em famílias muito religiosas, mas eu quero ficar com vocês. Anônimo. Morei nos Estados Unidos por mais de 20 anos como estrangeira residente. Estrangeiro residente é um título intrigante e cabível a um cristão. De certa forma, todos que temos uma relação com Jesus Cristo somos estrangeiros residentes. Moramos aqui, mas fica cada vez mais claro que não somos daqui. Acho que não era isso, no entanto, que o Serviço de Imigração tinha em mente quando me deu esse status. Quando Barry e eu nos casamos em 1994 e fizemos nossa primeira viagem à Escócia casados, percebi que tínhamos que passar por caminhos diferentes na alfândega. Embora tivesse o documento de residente, meu passaporte ainda era do Reino Unido e Barry tinha passaporte dos Estados Unidos. Seguimos por filas separadas e nos encontramos novamente na esteira de bagagem sem complicações. Então, em 1996, Christian nasceu. Pouco antes de Christian fazer 2 anos de idade, decidimos visitar o avô dele na Escócia. Quando chegamos à alfândega e à imigração em Londres, e Christian percebeu que ele e o papai estavam em uma fila e a mamãe estava do outro lado da sala, não ficou muito feliz e dividiu esse sentimento livremente com todos à sua volta. A experiência me incomodou e me fez pensar em pedir cidadania. Mas houve mais um evento que me capturou a ser uma cidadã norte-americana, que me catapultou a ser uma cidadã norte-americana. Assistir a um filme antigo. Enquanto Christian dormia uma noite, assisti a um filme sobre um avião que havia sido sequestrado por terroristas. Os agressores separaram os passageiros apavorados em 2 grupos, os que tinham o passaporte dos Estados Unidos e os outros. Era tudo o que faltava para me motivar a agir imediatamente. Se íamos morrer, morreríamos todos juntos. Tornar-se uma cidadã é um procedimento bem demorado. Há a papelada inicial, depois as impressões digitais e finalmente o encontro para uma entrevista pessoal e teste cívico. Fui até o site de testes na internet e baixei 100 perguntas possíveis sobre história, política e conhecimentos gerais. Morávamos em Nashville naquela época e minha entrevista era em Memphis, a 3 horas de carro. Quando o dia chegou, Barry e Christian, que tinham 6 anos então, vieram comigo e me interrogaram a viagem inteira. Quem escreveu o hino dos Estados Unidos? Francis Scott Key.
Quantas estrelas há na bandeira norte-americana? 50. Quais são os 3 ramos do governo? Executivo, Legislativo e Judiciário. Quem foi o segundo presidente dos Estados Unidos? O Pato Donald. Brincadeirinha. Dia Nacional do Cidadão. Bem, fico feliz em informar que acertei 100% no meu teste. Então, tudo que precisava agora era a notificação do dia em que faria meu juramento de cidadania. Calhou de cair no Dia Nacional do Cidadão e tive a honra de me juntar a um pequeno grupo que prestou juramento à casa do antigo presidente Andrew Jackson. É um dia que nunca me esquecerei. Chorei durante o juramento, os discursos e o almoço. Tenho muito orgulho e não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, ser uma norte-americana. Amo este país, amo seu povo e sua história, a esperança e a oportunidade dadas a todos aqueles que estão dispostos a trabalhar duro e sonham alto, mas tenho que dizer algo que poucas pessoas sabem. Ainda vivo, na minha intimidade, em um pequeno mundo escocês. Todas as manhãs quando acordo, encho um bule de café, levo Belle para fazer suas necessidades e então ligo meu computador, o Bom Dia Escócia. Eu adoro! Hoje em dia é possível, com conexões de internet de alta velocidade, acessar programas de rádio do mundo inteiro. Embora a Escócia esteja 6 horas adiantada, aperto o botão de repetir e ouço uma linda voz que diz: Bom dia, Escócia! São 6 horas da manhã e está chovendo um pouquinho aqui. São essas pequenas coisas que me fazem muito feliz, como se ainda tivesse metade do meu kit na linda Escócia. Os escoceses são razoavelmente conservadores, não muito expansivos ou emotivos. Então foi uma grande surpresa quando cheguei aos Estados Unidos e descobri quão abertos e comunicativos são muitos norte-americanos. Quando me tornei uma presença diária na televisão, isso ficou ainda mais óbvio. Lembro-me de estar na fila do supermercado quando a mulher na minha frente se virou e, me reconhecendo, me abraçou, como se eu fosse uma prima que ela não via há anos. Fiquei muito surpresa, mas estilos culturais nem sempre revelam o que está se passando sobre a superfície. Você pode ter uma nação de pessoas quietas e reservadas e uma nação de pessoas exuberantes e extrovertidas lutando contra exatamente os mesmos problemas. Relacionamentos partidos são uma das maiores consequências das escolhas desastrosas feitas no Éden. Problemas no paraíso. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. Gênesis capítulo 3, versos 20. Mencionei em um capítulo anterior que a escolha de Adão do nome para sua esposa parece generosa e esperançosa, considerando o que a desobediência dela havia custado a ambos. Há, entretanto, um claro significado profético na escolha. Com isso, quero contar uma história. Com isso, quero dizer que às vezes Deus fala através das nossas escolhas humanas e conta uma história de amor do que estamos cientes naquele momento. Repetindo. Mencionei em um capítulo anterior a escolha de Adão do nome para sua esposa, que parecia generosa e esperançosa, considerando que a desobediência dela havia custado a ambos. Há, entretanto, um claro significado profético na escolha do nome. Com isso, quero dizer que às vezes Deus fala através das nossas escolhas humanas e conta uma história de amor maior do que estamos cientes naquele momento. Adão não tinha como saber que através de sua linhagem viria o Messias, que desfaria a maldição do Éden e restauraria a vida a todos os que chamassem por seu nome. Quando Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, acabaram descobrindo que eles eram maus. Que choque para aqueles feitos à imagem e semelhança de Deus, olhar para seus reflexos e ver que eram distorcidos e sombrios. Ficaram conscientes da escuridão, não só neles mesmos, mas também no outro. Eva originalmente parecera perfeita para Adão, mas agora ele a via hostil e acusadora. Adão fora o homem perfeito, mas agora ele parecia cheio de defeitos e fraco. Que tragédia! Passamos por tensões em todos os nossos relacionamentos, mas não ao mesmo ponto que eles. Nunca conhecemos uma união perfeita, mesmo assim parece que o Éden está em nosso DNA. E ainda buscamos a perfeição, ainda achamos que pode ser possível encontrar um relacionamento perfeito. Inimizade.
A serpente, Deus diz que colocará inimizade entre ele e a mulher, entre a semente dele e a dela. Essa inimizade impacta todos nós, impactou nossa cultura, nossas famílias, cada um de nossos relacionamentos. Você a sente todos os dias, mesmo que não saiba como chamá-la. A semente da serpente é a nossa humanidade e rebelião caída. E a semente da mulher é a redenção que vem através de Jesus Cristo. Vivemos em um mundo que é abertamente hostil a Deus e a sua santidade. Você não consegue ligar a televisão ou ler o jornal e não sentir a pressão da inimizade entre o Deus deste mundo e o nosso Pai no céu. Pense em seus relacionamentos, seja um marido, filho ou colega de trabalho. Todos os dias passamos por relações em que escolhemos usar a língua dos redimidos ou dos caídos. Escolhemos se oferecemos a língua daqueles exilados no jardim ou a língua daqueles que estão a caminho do céu. Em cada conversa ou troca, a inimizade que Deus falou no jardim está presente com uma possibilidade. Deixados à nossa própria mercê, escolhemos a língua dos caídos. É o que nos vem naturalmente. Quando nos tornamos defensivos, ofendidos ou deixamos que nossa raiva fuja do controle, estamos abraçando a inimizade mencionada no Gênesis. Mas achamos a graça de Deus quando percebemos que não fomos deixados à nossa própria mercê. Deus oferece o poder do Espírito Santo para escolher viver e amar de forma diferente. Descobri que todas as lições que aprendi no hospital foram muito mais fáceis de vivenciar entre aquelas das quatro paredes. Mas quando voltei para o mundo aqui fora, tive que lidar com vergonha, medo e raiva em relacionamentos com os outros. Poderia ser divina se não fosse pelas outras pessoas. E quando me casei, de repente, encontrei uma nova família para competir. Uau! Glória a Deus! Sabe, a palavra de Deus, ela declara no livro de Gálatas, no capítulo 5, verso 17, que a nossa carne, ela luta, ela milita contra o Espírito. E o Espírito contra a nossa carne, porque eles são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. O Espírito e a carne são duas forças conflitantes. São dois reinos opostos e de origens distintas. Sabe, o cristão ele se vê dividido entre essas duas tendências, pois ele possui em si mesmo as duas naturezas que correspondem a essa luta. Ou seja, dentro dele há o velho homem e o novo homem, a nova criatura. Se nós tentarmos agradar o velho homem ou o novo homem ao mesmo tempo, acabamos sendo derrotados pela carne. Nós vamos viver então uma vida de angústia, nós vamos viver sentimentos de culpa, de pecado, porque essa é a natureza carnal do homem. Porém, se a gente quer realmente experimentar uma vida cheia da presença de Deus, uma vida frutífera no Espírito Santo, nós então precisamos dar lugar ao nosso Espírito, ao Espírito Santo. Nós precisamos vencer tudo aquilo que nos separa da vontade de Deus, da santidade de Deus, tudo aquilo que nos projeta para as obras da carne. Eu quero que você pense a respeito disso. Você tem todos os dias uma opção a fazer. Como a autora diz no livro, você pode decidir optar por usar a língua do redimido ou do caído. Você pode oferecer a essência daqueles que ficaram exilados no jardim ou daqueles que estão a caminho do céu. Eu achei isso fantástico. Que você faça a melhor escolha. E eu também preciso ir muito. E nós vamos conseguir. Em nome de Jesus, dia após dia, sendo aperfeiçoados em Jesus Cristo. Um grande beijo
e até o nosso próximo áudio.